Muito bem, pessoal. Seja muito bem-vindo. Continuando de onde nós paramos. No último aula a gente tinha feito ali a separação do capô, da porta e do paralama frontal. Agora, nessa aula eu vou fazer a separação aqui da traseira, ok? Paralama traseiro e do porta-malas ou capô traseiro, ok? E também alguns ajustes na minha malha. Bem, dito isso, como vocês já podem ver, já começou o vídeo e basicamente eu só estou observando ali e dando umas mexidinhas nos meus vértices. E é isso aí, vamos lá. Bem, eu vejo que o paralamas está solto, então o que eu vou fazer? Vou selecionar o paralamas traseiro, com o shift pressionado, vou selecionar o carro por último. E vou dar um Ctrl J e depois vou entrar no modo edição, apertar M e by distance. Dessa forma ficou mesclado. Os vértices eles foram mesclados, ficaram mesclados, né? Eles foram foram mesclados. E ali basicamente eu estou apertando G e Z e Ctrl para deixar quase na mesma altura ali dessa partezinha do paralamas traseiro. Esta edge que eu tinha feito antes, agora eu dei um Ctrl X nela para dissolver ela. E acabei pagando o vértice sem querer ali. Bem, eu ia fazer o loop aqui agora, mas eu percebi que eu tava com um pequeno problema nessa área. Então eu selecionei aqui esta edge e apaguei ela. Aí eu pude ver porque que tava dando erro. Não tava conectado ali do outro lado. Então eu apaguei essa edge e eu juntei de novo com o F. E depois eu criei um novo, com Ctrl R ali, uma nova edge e apertei F e pronto. Agora quando eu clicava no loop com Alt para selecionar, ele selecionava tudo tranquilamente. Bem, eu verifiquei se estava tudo juntado e aparentemente sim. Então eu apertei Ctrl B e mais uma vez eu fiz o Ctrl B muito pequeno. Queria que tivesse ficado um pouco maior, né? Bastante maior. Mas beleza, acontece. E aí eu selecionei tudo de novo para dar o Mark Sharp. Mark Sharp, Ctrl E e Mark Sharp, né? Vai ficar marcado. Eu verifiquei se as normas estavam ativadas, o Auto Smooth, né, no caso estava ativado e ele estava em 150 tranquilamente. Selecionei a norma do meio, ou a edge central, a edge do meio, apertei S um pouquinho para dentro para poder ver o que ia acontecer. O resultado foi esse. Por causa, como ficou pequeno o Ctrl B que eu fiz, o bevel, não dá para ver com muita nitidez, né, claramente ali a divisa, como dá pra ver do capô. Mas tudo bem, essas coisas acontecem. E aí depois eu selecionei o o paralama traseiro, apertei P e depois Selection. Mas antes eu entrei no modo de navegação, com Alt pressionado, selecionei esta edge e ele selecionou todo o loop de faces. Eu verifiquei se estava selecionado e estava selecionado. Apertei P e Selection e pronto, o para-choque já estava finalizado assim, né? Vamos dizer. E aí basicamente eu dei uma verificada, dar uma olhadinha de como ficou o negócio, ficou tranquilo. Então eu voltei para as minhas referências e analisar a parte de trás para ver para ter uma noção de como que eu faria esse para-choque, esse porta-malas barra capô. Porque o capô é onde fica o motor, né? Então acho que seria o capô, já que o motor do Fusquinha é na parte de trás. Mas ainda fico preso na ideia de porta-malas. Bem, vocês entenderam. Eu selecionei essas edges e eu dei um Ctrl B nela para ficar marcado mesmo, ficar dessa forma aí. Eu dei um Ctrl B para começar a detalhar a parte de trás, pensando em detalhar, né, a parte de trás no futuro próximo. Selecionei essas faces e eu dei uma levantadazinha para ver como é que ficou. Só que ficou meio estranho, então eu voltei, apertei Ctrl Z e retornei.
Não ficou interessante o que tinha feito. O jeito que ficou ali. Ficou muito ruim o shade, como a gente pode observar. Então eu comecei a selecionar o que seria a divisa do porta-malas, do capô, com o restante do carro, onde seriam as vincas. Selecionei tudo e a mesma coisa. Ctrl B, esse ficou pequeno, esse acabou ficando pequeno porque não tinha mais espaço para deixar, né? Então ficou dessa forma. Eu percebi que estava muito quadrada essa parte do carro, então eu voltei o Ctrl Z, eu fui voltando, então tudo que eu tinha feito de Ctrl B foi desfeito, ok? Aí fiz esse corte com o K, com a ferramenta de faca, né, Knife, o teclado é o K, e eu fiz essa linha aí pra dizer que é a partezinha redonda do capô. Eu falei capô e não porta-malas. Então eu comecei a selecionar as edges ali que eu queria que fosse a vinca, né? Onde ficaria a vinca do carro. E depois dei um Ctrl B novamente. E aí eu dei um Mark Sharp. E depois eu usei o S, né? Pra fazer o scale ali. E aí separei o nosso capô traseiro. Lembrando que o Mark Sharp é com Ctrl E. Ctrl E e vai na opção Mark Sharp. Selecionei com Alt central, verifiquei se estava tudo de acordo com o que eu queria, então apertei S e coloquei o scale para dentro. G e Z depois, tá? Só para ficar mais marcado, como vocês podem ver. Dá para diferenciar o que não é da parte do carro e o que é. Depois selecionei o capô traseiro. Novamente a vinca que é a favor do capô traseiro, eu selecionei ela pressionando o Alt para formar o loop. Confirmei com o G puxando só para ver como é que tava e soltei com o botão direito. E eu vi que tava tudo ok. Esse foi um pouquinho na dúvida. Esse eu fiquei um pouquinho na dúvida. Apertei P e pronto. Aí eu coloquei o cursor ali naquele vértice só para ver como que ia comportar o capô traseiro. E tranquilo. Parecia tudo tranquilo, na verdade, né? E o carro basicamente já estava tudo coisado. Aí eu apertei Alt H para retornar todo mundo. Lembrando, H você esconde e Alt H você desculta, né? Você tira, você não deixa mais ocultado. Deixa à vista, né? E essa partezinha do Ctrl B que a gente tinha feito lá no teto, ele acabou com um pequenininho problema que eu não gostei muito, que foi nessa parte. Ficou muito reto. Eu fui ativando o Subdivision Surface para ver como que estaria o carro. Selecionei o Subdivision Surface, só adicionei só para ver mesmo como. Esse aí o Subdivision está em 1, ok? Está em 1. Eu usaria o Subdivision Surface em 1 para algum joguinho. Mas como eu quero renderizar, eu vou deixar em 3. Só que por enquanto não vou mexer com isso agora. Aí eu fui adicionando, né, Subdivision Surface e toda a parte do carro para ver como estava comportando. Porque esse carro é muito curvo, então o Subdivision Surface nesse carro ajuda bastante. Quando tem essa mancha escura, é porque tá meio afundado as vértices, não tá muito interessante. Então, um jeito de consertar isso é fazendo dessa forma. É bom, o Subdivision Surface é bom para ele mostrar o que não tá legal e o que tá legal. Aí, problemas do Mark Sharp. Você pode observar essa linha em volta do... Já foi, ele passou, né? Ali em volta do capô. Você observa essa linha que foi criada. Esse é o problema do Mark Sharp em funcionamento com o Subdivision. No lugar dele, você usaria um Edge Creases. Você aperta Ctrl E e vai na opção Edge Creases. Eu vou arrumar isso no futuro. Eu mostro arrumando isso também.
Aí foi minha tentativa frustrada de tentar arrumar essa parte. Só que naquela altura eu tinha esquecido, nesse momento eu tinha esquecido que tava com essa linha estranha por causa do Mark Sharp. E por causa da distribuição desse vértice, ele tá muito solto aí. Mas eu ainda vou arrumar isso. E bem, aí eu tentei usar a faca para criar novos vértices para ver se arrumava, mas não deu muito certo não. E basicamente eu fui terminando o vídeo. Bem pessoal, essa aqui foi a aula, a narração do que eu fiz nessa aula, né? E basicamente é isso. Eu vejo vocês na próxima aula. Fui! Savannah.